Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Estamos iniciando o segundo bloco. Continuo aqui com o professor Felipe, participando com a gente, professor André. Inclusive, eu queria fazer aqui uma observação para que você que está de casa nos assistindo compreenda melhor, até saiba nortear um pouco o nível da discussão aqui, o rumo das discussões que estamos fazendo. O professor André, no final do primeiro bloco, falou sobre a instrução probatória que é trabalhada e que é respeitada nesse processo de impeachment. E a instrução probatória nada mais é do que a oportunidade que a parte tem para produzir suas provas, juntar documentos, fazer prova testemunhal, né, dentro daquele devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, que são garantias constitucionais. Eu queria já abrir esse segundo bloco também fazendo uma pergunta ao professor André. Ele colocou aqui, quando estava se posicionando em relação ao processo de impeachment, que na época o presidente, até então presidente Fernando Collor, ou ex-presidente Fernando Collor, ele sofreu o processo de impeachment, ele renunciou no momento e ele sofreu os ritos, né, ou de fato os efeitos do processo de impeachment, mas contudo ele foi absolvido das acusações, né, no STF. Como é que fica isso, professor André? O sujeito às vezes ele sofre uma situação, vamos colocar no caso a nossa presidente, caso ocorra, de fato seja confirmado esse impeachment e ela seja absolvida na justiça criminal, onde quer que seja, tem alguma vinculação? Como é que fica isso? O julgamento do processo de impeachment, professor Douglas, é um julgamento político. Na verdade, quem faz esse julgamento é o Senado Federal. O Senado Federal só vai ser presidido pelo ministro do STF no julgamento desse processo. Então, o processo ele é político, então não vincula. Então, na verdade, lá no Collor, o Collor foi impedido, mesmo que renunciou, ele foi impedido, mas no âmbito judicial ele foi absolvido. Então, diante da nossa situação atual, se a presidente Dilma ela for afastada do seu cargo em definitivo, judicialmente ela pode ser absolvida, porque o impeachment é um processo político, né? Mesmo que quem faz o julgamento é o Senado Federal, mas não deixa de ser um processo político. Judicialmente, o chefe do executivo ele pode ou não ser absolvido. Interessante, porque a gente percebe então, né, professor Felipe, que em tese uma coisa, outra coisa, outra coisa. Claro. Né? Aquele jargão que a gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. No caso atual que a gente vive, existe uma peculiaridade. A presidente Dilma ela não sofre nenhuma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não responde a nenhum processo criminal. Porque a origem do processo de impeachment hoje, ele não tem um fato que, de regra, caracterize infração penal. O processo de impeachment do ex-presidente Collor surge a partir de um fato, em tese, criminoso. Então, isso que foi o móvel do processo de impeachment naquela época. Hoje, o processo de impeachment surge a partir do crime de responsabilidade. E apesar de chamar crime, esse crime de responsabilidade não é crime no sentido de ser atraído pelo direito penal. Ou seja, na verdade, são infrações político-administrativas. Qual que é a tese hoje? É crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não gera pena de prisão, não gera pena de multa e nem pena restritiva de direitos. Esse crime de responsabilidade gera o impedimento para o exercício dos direitos políticos. Então, essa perspectiva que eu acho penso ser interessante esclarecer, porque a presidente Dilma hoje ela não sofre nenhuma acusação de natureza criminal. Já se propôs, o Procurador-Geral da República já levou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para instauração de inquérito para investigar a presidente Dilma, mas, de acordo com a Constituição, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesse momento, não era possível esse tipo de investigação. E com a época do Collor também não era possível, até porque essa investigação ocorreu através de uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, caso ainda nesse curso do processo de impeachment, agora perante o Senado, a presidente Dilma vier a sofrer uma acusação de natureza criminal perante o Supremo Tribunal Federal, ela pode, de fato, ser absolvida e, ainda assim, ser impedida no processo de impeachment. Então, são realmente duas coisas bem distintas. Interessante a gente fazer essa observação,
E, diante dessa informação, surge o seguinte questionamento. Vamos imaginar que ocorra, de fato, o impeachment da presidente Dilma. Esse fato específico, ou o fechamento de todo esse processo de impeachment, ele poderia ser considerado um crime? Caso, de fato, ela sofra um impeachment, ele poderia servir como impulso para uma ação penal? Dependendo do que se apurar? Na verdade, isso passa necessariamente pelo objeto da acusação nesse processo político, desse julgamento político do impeachment. O que se atribui à presidente Dilma? Crimes de responsabilidade. E o que seriam esses crimes de responsabilidade? Violar o orçamento. E como que se violou o orçamento? Praticando aquilo que se convencionou convencionou chamar jocosamente de pedaladas fiscais, e um segundo ato, contratação de operações de crédito proibidas nos termos da lei. Essas situações não caracterizam crime em sentido técnico jurídico, ou seja, não é infração penal. De forma que esses atos de per si não permitem instauração de um processo de natureza criminal. Agora, outros atos que porventura sejam apurados durante essa instrução probatória, ou seja, nessa fase de especificação de provas do processo de impeachment, caso sejam apurados outros fatos, isso pode dar origem à instauração de uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Como também, ainda relacionado a esses dois fatos, aspectos até então não cogitados podem novamente surgir. Então, por esses dois fatos que deram origem ao processamento do impeachment, não há responsabilidade penal a ser apurada. Mas se surgir, evidentemente que o pode. Interessante. De fato, não. Mas por repercussão existe uma probabilidade. Sim, fatos secundários ligados a esses dois que deram origem à instauração do processo de impeachment. Interessante. É interessante contribuir com a fala do professor Felipe que os crimes de responsabilidade, eles estão hoje, são um rol exemplificativo que estão previstos na Constituição, porque, na verdade, a legislação federal ela pode definir outros possíveis crimes de responsabilidade. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 85, vai exemplificar alguns crimes de responsabilidade, atos contra a Constituição Federal, atos do Executivo contra a existência da União, atos do Executivo contra a livre exercício dos poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, atos do Executivo contra os direitos políticos, atos do Executivo contra a lei orçamentária. Então, é um rol ali apenas exemplificativo que está previsto na Constituição. A legislação federal pode pontuar outros crimes de responsabilidade. O que se encaixa na presidente Dilma hoje são as pedaladas fiscais, que estão lá no 85 também, que seria prática do Executivo contra a lei do orçamento. De uma forma bem simples, para quem está nos assistindo, seja ele uma pessoa que não tem um conhecimento do direito, seja ele um acadêmico do curso de direito, porque nós estamos aqui para isso também, para levar, difundir essas ideias tanto no mundo acadêmico quanto também para a população. Como é que fica isso? Eu queria perguntar para o professor Felipe, também queria que o professor André fizesse esse acréscimo. O que é pedalada fiscal? Como é que eu posso definir pedalada fiscal de uma forma bem simples para quem está em casa compreender? Realmente é um termo, professor Douglas, bastante técnico e que foi traduzido, né, na linguagem vulgar como pedalada. Na verdade, vou tentar ser aqui o mais claro possível, o que são essas pedaladas? O governo federal ele faz uma estimativa de gastos, que é o orçamento, e uma estimativa de receitas também, que compõe o orçamento. Então, ele tem uma expectativa de arrecadar tantos bilhões e tem uma expectativa de gastar também tantos bilhões. Então, quando se aprova a lei orçamentária, se coloca essa expectativa de receita e essa expectativa de gastos. Quando o orçamento, então, é aprovado no ano anterior para ser executado no ano seguinte, há um acompanhamento, né? Dia a dia, semana a semana, mês a mês, verificar o que está sendo arrecadado e o que está sendo gasto.
Aconteceu num determinado momento em que aquela expectativa de receita não se concretizou, a receita ficou muito abaixo do esperado e os gastos foram se elevando. Então, nós ingressamos naquilo que se pode chamar de déficit fiscal. E quando isso ocorre, a lei de responsabilidade fiscal determina que haja contingenciamento dos gastos. O que é contingenciar gastos? É segurar os gastos. Olha, se eu tinha 50 para gastar, em tese, eu tinha previsão de gastar 50, agora eu vou ter que gastar 30. Né? Então, tem que segurar os gastos. E o que aconteceu no caso do presidente da República? Ela segurou alguns gastos, né, promoveu decretos de contingenciamento, mas também abriu crédito suplementar. Continuou gastando. E a Constituição estabelece que esses créditos suplementares não poderiam ser abertos, ou seja, não poderia ser disponibilizado esse dinheiro por ato exclusivo do presidente da República. Eu deveria ter levado isso ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional aprovasse isso. Olha, é a presidente dizendo para o Poder Legislativo, preciso de tanto e preciso gastar tanto, e depois eu vou fazer um reajuste nessas contas. Então, a presidente gastou mais, ela poderia gastar mais, mas para ela gastar mais, ela teria que ter autorização do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo não foi chamado a manifestar sobre isso. Então, quando se diz que ela continuou pedalando, foi isso, né? Continuou gastando mais do que podia. Poderia gastar mais, mas desde que o Poder Legislativo avaliasse isso e verificasse, olha, eu vou te autorizar a gastar mais, mas você vai ter que cortar aqui, vai ter que cortar aqui. Interessante a gente fazer essa observação, essa fala do professor Felipe, que a gente percebe que mesmo o presidente da República, o nosso chefe de Estado, ele tem um limite. Ele não pode fazer tudo do jeito que quer, da forma que quer. Um exemplo claro é isso. Ele passou dos limites daquilo que poderia, daquilo que a legislação permitia a ele, mesmo que fosse fazendo uso do seu poder de presidente, de chefe de Estado brasileiro, e por conta disso ele é penalizado. É interessante o debate aqui sobre a questão das pedaladas fiscais, que essas manobras cometidas, como o professor Felipe disse com excelência, pela presidente Dilma, essas manobras também, eu quero crescer que atrasar os repasses, não repassar para os bancos privados, públicos, autarquias, eles já foram julgados pelo Tribunal de Contas da União e com certeza, e lá já tem uma condenação no sentido que houve sim as pedaladas fiscais. Então, muito nesse processo aí, a defesa da presidente Dilma no impeachment, ela está falando que não houve as pedaladas fiscais. Muitas vezes as pessoas que assistem os noticiários vai ver essa alegação. Mas o próprio Tribunal de Contas da União, ele já decidiu e falou que houve sim as chamadas pedaladas fiscais. Interessante. Muito interessante essa discussão. O nosso segundo bloco chega no final. Nós voltamos já já. Não saia daí.